Bom, começando então nosso estudo sobre análise combinatória, esse problema do baralho vai falar a respeito do jogo de paciência e tudo mais. E nesse caso, diz que as cartas, né, vão ser formadas inicialmente em 7 colunas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna 2 cartas, a terceira coluna 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim por diante. Até a sétima coluna, na qual tem 7 cartas. E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. E a pergunta é sobre qual é a quantidade de cartas que formam esse monte. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o total de cartas, que são 52 cartas, e vou excluir aquelas cartas, no caso, a da primeira coluna, que é só uma carta, a da segunda coluna, que são 2, depois 3, depois 4, 5, 6, até 7, já que são 7 colunas. Aqui a sétima coluna tem 7 cartas. Ou nesse caso agora, eu vou fazer 52 menos essa soma aqui, corresponde a 28. 52 menos 28, a resposta é 24. Bom, já nessa outra, fala que um artesão deseja fazer peças com areia nas cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, né? Que é uma casa, palmeira e fundo. Observe aqui a casa, palmeira e o fundo, né, da garrafa. Aqui fala que o fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. E detalhe, o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa e nem da palmeira, por uma questão de contraste. Quer saber qual é o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem. Bom, então como o fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, então significa dizer que o fundo nós temos aqui duas cores. A casa nas cores azul, verde e amarela, então são 3. E a palmeira, as cores são cinza ou verde, então são 2. No entanto, nós temos uma restrição nesse problema. Qual é a restrição? Que o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa e nem da palmeira. Então vamos admitir o seguinte: vamos considerar primeiramente que o fundo tem a cor azul. Então só tem uma cor aqui. Se o fundo tiver cor azul, então significa dizer que a casa aqui não pode ser azul. Então ou é verde ou amarela, quer dizer, esquece as 3, só conta 2. E a palmeira, como as cores são cinza e verde, não tem azul aqui, então considera-se as duas cores. Então, para efeito de cálculo, nós teremos aqui 1 vezes 2 vezes 2, utilizando o PFC, resposta 4. Agora também, nós podemos considerar o fundo utilizando a cor cinza, ou seja, uma cor só. Aí, se o fundo tiver cor cinza, observe que no texto diz que a casa tem as 3 cores, ou é azul, ou verde, ou amarela. Como eu estou admitindo aqui casa cor cinza, logo eu posso usar qualquer uma das 3 cores. E a palmeira, tem que ter cuidado que a palmeira nas cores cinza ou verde. Ora, como eu estou admitindo que o fundo aqui tem cor cinza, então significa dizer que dessas duas cores aqui da palmeira, cinza ou verde, só vai poder entrar a cor verde. Logo, vezes uma possibilidade aqui, ou seja, vezes 3. 1 vezes 3 vezes 3. Total. Ou são 4 possibilidades, ou são 3. Assim, você vai somar. Resposta, então, será igual a 7. Bom, nesse problema está avisando que o jogador ele vai utilizar somente a torre, uma das peças do xadrez. E ela pode mover-se em qualquer casa ao longo da coluna ou linha que ocupa, para frente ou para trás, conforme indicado na figura seguinte. Então, a torre, que é essa peça aqui, ou ela vai andar assim, ou ela vai andar assim. O jogo consiste em chegar a um determinado ponto sem passar por cima dos pontos pretos já indicados. Pontos pretos são esses pontos aqui, ó. Então a torre está nessa casa e ela deve chegar até essa casa aqui sem passar por esses pontos pretos que aparecem aqui na figura dada no problema. Respeitando-se o movimento da peça torre e suas regras de movimentação, no jogo, qual o menor número de movimentos possíveis e necessários para que a torre chegue à casa C1. A casa C1 é essa aqui, a C1. Então observe que na verdade é uma questão bem simples, né?
Então basta, por exemplo, a torre ela pode fazer esse movimento aqui, chega até a casa H2, depois vai para a casa G2, depois vem para a casa G1, enfim, agora ela vai poder ir para a casa C1, chegando no seu ponto final. Portanto, observe que foram 1, 2, 3, 4 movimentos. Portanto, a resposta correta é a letra C.